Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao webinar da Real Trends. Eu sou a Daniela Fonseca. E eu sou a Camila. Juntas, nós vamos mostrar para vocês as ferramentas de análise da Real Trends que podem te ajudar a vender mais e melhor no Mercado Livre. Antes de começar a mostrar o sistema, a gente vai falar um pouquinho rapidamente para vocês sobre a importância do Mercado Livre para o mercado de e-commerce no Brasil e no mundo, né? E também, rapidamente, um pouquinho sobre quem é a Real Trends. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bom, pessoal, nessa tela a gente mostra um pedacinho do que é o ecossistema do Mercado Livre. Só no primeiro trimestre desse ano, o Mercado Livre transacionou mais de 3 milhões de dólares. E temos aí outras informações para vocês terem uma noção do que é capaz esse marketplace. Lá nós temos 10 compras por segundo, são mais de 8 milhões de itens vendidos e mais de 6 mil buscas por segundo. Mercado Livre é o 5º site mais acessado no Brasil e é o primeiro e-commerce, o site de e-commerce mais acessado no Brasil. São 53 milhões de visitantes únicos, então é uma audiência incrível. A gente entende aqui na Real Trends que para você vender bem no Mercado Livre, precisa se atentar a 2 pilares, que é análise e gestão. E a gente montou um sistema, uma plataforma que auxilia os vendedores do Mercado Livre exatamente nesses 2 pontos, né? Na parte de análise, a gente vai ter ferramentas para você analisar o mercado que você atua, os seus concorrentes, vai ter painéis de indicadores com os seus próprios dados, e na gestão, várias ferramentas para te ajudar a responder mais rápido, a fazer publicações em massa, enfim. São várias ferramentas que facilitam o seu dia a dia e tornam a gestão da sua conta no Mercado Livre muito mais profissional. A plataforma da Real Trends, ela está disponível em mobile, então você consegue ter a gestão também à distância, pelo celular, e nós estamos aí sempre dando suporte para vocês, através de telefone, chat, eventos, webinários, para facilitar realmente a compreensão. A Real Trends, ela está presente no Brasil, na Argentina e no México. Temos mais de 8 mil vendedores do Mercado Livre trabalhando conosco, e destes, 70% são Mercado Líderes. Temos mais de 1.000 lojas oficiais usando a Real Trends, e aqui eu mostro para vocês alguns dos clientes aqui do Brasil. Vamos lá. Para quem chegou agora, esse webinar ele vai apresentar parte da ferramenta Real Trends. Nós temos uma ferramenta que ela é dividida em análise e gestão. E nessa conversa de hoje, a gente vai mostrar as ferramentas de análise. São ferramentas que vão te ajudar a entender os dados da sua conta e também dos seus concorrentes, da categoria que você atua, tá certo? Então, acredito que todo mundo esteja vendo. Se tiver algum problema, por gentileza, avisa pra gente no chat, ok? Então, vamos lá. Essa primeira tela aqui, que vocês veem quando entram na Real Trends, é a tela como de um cliente habitual. O nome do cliente, ele fica aqui onde está o usuário, então a gente tem aqui informações, dados reais de um cliente que vai aparecer como usuário. Nessa tela status, você vai ter acesso ela vai dar para você o status da sua conta hoje. Você vai conseguir ver quantas perguntas você tem sem responder, mensagens sem ler, publicações que estão ativas e pausadas, se há algum atraso no envio da postagem, se há algum percentual de reclamações, qual é a reputação, e vai ver também quantas vendas fez hoje, quanto que faturou, qual foi o ticket médio, número de perguntas, certo? Vamos ter aqui em performance o que tem acontecido nos últimos 7 dias, números de visitas, perguntas, vendas e os percentuais de perguntas / visitas, vendas por visitas e vendas por perguntas. Então, isso aqui é bacana, você consegue ver a conversão da sua conta. Aqui a gente passou um resumo dos últimos 7 dias, mas descendo aqui também, você tem informações que você pode conhecer a performance da sua conta em qualquer período, você pode escolher, filtrar o período que quer olhar
e analisar as vendas, as unidades vendidas, perguntas, você vê tanto em gráfico essas informações, ó, faturamento também, como você também pode exportar uma planilha e analisar. E aqui também você tem a performance. Voltando aqui, desse lado você tem o tempo médio de resposta das perguntas de pré-vendas, e o sistema te avisa se o tempo que você está bom ou não. E aqui do lado, o saldo do Mercado Pago, quanto que você tem de saldo lá, tá? Agora eu passo para a Camila, ela vai continuar mostrando para vocês mais uma ferramenta interessante de análise. Bom, gente, vou falar agora um pouquinho sobre a concorrência, tá? Que é uma das ferramentas mais queridas aqui da nossa plataforma. E para que ela serve? Para que vocês possam seguir e acompanhar as atividades dos seus concorrentes. Então, aqui, como a gente pode ver, se nosso usuário tem alguns concorrentes já selecionados, mas vocês podem pesquisar os concorrentes de vocês na ferramenta Mercado, que a Daniela vai mostrar a seguir. E assim você, então, seleciona quais que você quer acompanhar. Aqui a gente pode filtrar as categorias, para você fazer o comparativo apenas delas, ou se não, comparar no geral, que é como eu vou fazer. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui 2 concorrentes, vou clicar em comparar. E aí aqui ele vai me apresentar, então, um gráfico com todos eles. Lembrando que as informações dos concorrentes, elas vão ser mostradas a partir do momento que eu começar a segui-los, tá? Então, o ideal é pesquisar, ver quais os concorrentes são relevantes, para não ficar trocando, para não perder histórico. Então, aqui ele me abriu um gráfico comparativo, então, com a minha conta e os concorrentes. Aqui eu posso, então, alterar os períodos, posso exportar para Excel, e aqui eu posso mudar aqui para ver referente a unidades vendidas, sobre as visitas e faturamento. E aqui descendo, vem esse comparativo em números, tá? Onde mostra, então, o número de visitas de cada um, as unidades vendidas, faturamento, conversão e ticket médio, onde a gente consegue identificar de forma fácil quem, por exemplo, está performando melhor. Que no caso aqui é esse concorrente chamado Food Fanatics, onde mostra que o número dele de visitas é bem maior, faturamento também, e a taxa de conversão dele. E aqui descendo, faz então esse com outro comparativo referente às publicações, mostrando a quantidade que cada um deles tem de publicações ativas, dessas publicações, qual a porcentagem tem vendas, e aqui um gráfico mostrando o tipo de publicação em que todos trabalham. Aí aqui descendo mais um pouco, é onde vem a parte mais interessante, que é realmente as informações diárias, todas as alterações que o seu concorrente fizer, você vai conseguir acompanhar diariamente. Então, aqui no caso, eu poderia aqui, por exemplo, selecionar o outro concorrente, e aqui, normalmente, você vai recebendo, então, todas as alterações, como, por exemplo, aqui, ó, mostra que ele baixou o estoque, ó, descendo, pausou a publicação. Então, vocês aqui sempre vão receber tudo. Se vocês quiserem filtrar por alguma informação específica, para não ficar querendo acompanhar ponto a ponto o que acontecer, vocês podem vir aqui filtrar. Se não, só deixar tudo ativo e vir aqui olhar diariamente, tá? Aí, descendo mais um pouquinho, eu tenho aqui as atividades do meu concorrente, que é onde eu consigo identificar, por exemplo, qual produto meu concorrente mais vendeu. Eu posso selecionar o produto que eu quero, o período, posso exportar, e aqui, por exemplo, eu vou selecionar aqui de ontem, para eu verificar, então, qual foi o faturamento do meu concorrente. Então, aqui ele mostra que ele vendeu 240 unidades, qual foi o faturamento dele, em quantas publicações, e aqui descendo tem a lista dos produtos, para a gente enxergar aqui de forma fácil qual o produto que mais vendeu dele, as unidades, então, aqui vendidas, o preço dele, do produto, e quanto ele faturou por todos, não só como o produto que mais vendeu, no caso, como toda a lista dos produtos vendidos naquele dia ou no período. Bom, agora a Daniela vai voltar aqui falando sobre a ferramenta Mercado. Sim, a ferramenta Mercado, ela se complementa muito à ferramenta Concorrência, ela é uma das queridíssimas, assim, dos nossos clientes,
porque através dela você consegue saber exatamente a performance da sua categoria dentro do Mercado Livre, né? Que é uma coisa que interessa bastante. Então, aqui você tem neste painel todas as categorias do Mercado Livre dentro desses quadrantes, certo? E veja que assim, que em cada categoria você tem aqui mostrando em verde crescendo, são categorias que estão em ascensão. Se tiver esse desenho aqui de fogo, quer dizer que o aumento das vendas foram acima de 20%. Quando está amarelo, é porque as vendas se mantiveram estáveis. E a seta vermelha é porque houve queda no mês anterior das vendas, tá? Então, estão aqui todas as categorias que o Mercado Livre trabalha. Se você quiser ver já essa categoria principal, esporte e fitness, você clica em detalhes. Se você clicar em cima, você vai ver as subcategorias que existem dentro dela. Então, quando você chega aqui, todos os quadrados que estão branquinhos assim, mostram que se você clicar, vai ter mais subcategorias para olhar. Quando já está cinza, como essa subcategoria outros, é porque já é a categoria final. Eu vou voltar aqui ao início, porque eu quero entrar nessa categoria mãe, nessa categoria principal, que é de esportes fitness. Vou clicar em detalhes. Bom, aqui vocês vão ter informações que são bem importantes para entender o tamanho desse mercado dentro do Mercado Livre. Você vai saber que lá tem quase 3 milhões de publicações, com a participação disso dentro do Mercado Livre, o ticket médio dessa categoria, se há uma concentração de mercado ou não, se há monopólio, não, nesse caso não tem, é mais distribuído. Aqui informações sobre os tipos de anúncio, né? Se existem, qual percentual de anúncios novos, usados, anúncios que têm vendas, que não têm vendas, se são premium, clássicos, se são grátis, se possuem mercado envios ou não, percentual também de que usam frete grátis. Aqui do lado, vendedores. Este é o número de vendedores dessa categoria, e aqui abaixo nós mostramos se tem medalha, se é loja oficial, você também consegue ter essa visão. E aqui é uma categoria que teve uma queda pequena de 2%, então se manteve estável, né, em relação ao mês anterior. Vemos agora as palavras mais buscadas dentro do Mercado Livre nessa categoria. Isso é importante você se atentar. Se você trabalha exatamente com alguns desses produtos, que são os 40 mais procurados no Mercado Livre, busque ver se você está escrevendo no seu anúncio da forma como eles são buscados aqui. Porque se você escreve o seu anúncio, né, da forma com que os usuários estão buscando no Mercado Livre, isso vai te ajudar a ter um bom posicionamento. Aqui vem o ranking. Este ranking é o ranking dos anúncios mais vendidos por faturamento. Você pode colocar por unidades vendidas também. Eu preferi aqui mostrar por faturamento. Nós temos aqui a coluna preço, unidades vendidas e faturamento. Então, o produto mais vendido no mês anterior foi essa bicicleta. Aqui aparece que esse é um anúncio premium, o nome do seller que está vendendo. Se você quiser, a partir daqui, seguir esse concorrente, você já pode escolher por aqui. E você vai ver que esse único anúncio faturou 224 mil em um mês. O próximo anúncio também, o segundo mais vendido, foi uma bicicleta. E como é uma categoria geral dentro de Sport Fitness, vai ter desde bicicleta a Whey Protein, mais suplementos, né? Bem interessante saber isso. Agora, eu vou descer aqui um pouquinho e vou mostrar para vocês o ranking dos vendedores. Acima nós vimos o ranking dos anúncios. Aqui realmente é o ranking de cada seller que mais vendeu dentro dessa categoria. Então, o nome do vendedor, as unidades vendidas e o faturamento. Então, o que mais vendeu, ele faturou 990 mil nessa categoria, que é abaixo 893. Vai mostrando o nome de todos os sellers, a colocação deles nesse ranking, e se tem medalha ou não, se é loja oficial. Vou voltar aqui em cima
Aí aqui nessa parte mostra em que posição estou eu, né? Eu sou aqui esse seller usuário. Ele foi uma posição distante, né? A posição dele no ranking é 2.791. Ele vendeu 66 unidades, teve esse faturamento. Aí o sistema vai mostrar que para ele ser ranqueado entre os 20 primeiros, quanto que ele tem que faturar para entrar nesse ranking. E aqui nessa telinha, o sistema te mostra quem são os sellers que estão um pouquinho, né, antes de mim e os que estão um pouco abaixo, para você ter uma noção de quem são os seus concorrentes mais próximos, tá? Agora, passando já agora para uma ferramenta que chama publicações, é a ferramenta que agora o olhar é voltado para o seu negócio. Ali a gente viu mercados, concorrentes, publicações vai ser um analisador dos seus anúncios. Nessa tela temos o resumo, a performance dos seus anúncios, aqui do lado a distribuição entre tipo de anúncio, se é premium, se é clássico, e quando eu descer aqui, eu tenho publicações e resumo de posicionamento. Em publicações, todos os seus anúncios serão mostrados aqui, com uma nota do lado, e essa nota é uma nota dada pela Real Trends, não é do Mercado Livre. Essa é uma forma encontrada para mostrar para vocês se o anúncio de vocês está bom ou não. Então, todos os anúncios que tiverem nota boa, eles estarão circulados em verde, se não tiver tão boa, vai estar amarelo, ruim em vermelho. Aqui em resumo de posicionamento, é uma área que você vai ver o resumo do posicionamento do seu anúncio dentro do listado do Mercado Livre. Daqui a pouco eu vou entrar num anúncio específico e explicar isso melhor para vocês. Voltando aqui, eu vou escolher um anúncio para mostrar para vocês. Vou pegar esse tênis aqui, Mizuno, por exemplo. Vou clicar em ver detalhes. Você vai ter informações históricas sobre esse produto, quem é ele, se clicar vai para a URL, há quanto tempo o anúncio está ativo, a performance histórica dele, historicamente ele teve 3.000 visitas, esse número de perguntas, de vendas, e aqui os percentuais, e descendo aqui o tempo médio de resposta desse anúncio, é um tempo excelente, eles estão respondendo em 14 minutos, muito bom. E aqui do lado, dicas para melhorar e vender mais esse anúncio, você vai ter algumas dicas, como adicionar mais fotos, se o nosso sistema da Real Trends identificar que o preço está fora do que é praticado no mercado, ele vai te sinalizar, vai dar sempre alguma informação importante. Quando eu descer aqui, eu vou ter como ver a performance deste anúncio específico em qualquer período aqui que eu quiser pesquisar. Posso ver em gráfico, como mostro para vocês na tela, tá? Vendas, perguntas, visitas e faturamento, como posso exportar aqui, que vai ser gerado uma planilha em Excel para você fazer análise e acompanhar. Voltando aqui, viram que eu estava em publicação. E agora eu vou falar do posicionamento. Essa ferramenta posicionamento, ela serve para você descobrir em que posição esse anúncio está. Então, essa é uma pergunta que os compradores se fazem muito. Só que a resposta é dada dependendo do quê? De como o usuário dentro do Mercado Livre faz essa busca. Então, aqui onde está insira o termo, você pode escrever o título do seu anúncio, como qualquer outros termos de busca, para a gente identificar em que posição esse anúncio está aparecendo. Então, eu vou até selecionar aqui o termo tênis masculino, que o sistema já sugere, para dar como exemplo para vocês, e aqui já tem outros termos que nós já estamos seguindo. Então, exemplo, se você coloca para pesquisar o mesmo termo do seu anúncio, tênis Mizuno, Victory P, masculino, laranja e preto, a chance de você aparecer num bom posicionamento, ela realmente é muito grande. Então, nesse caso aqui, o posicionamento ficou em primeiro lugar. Mas é um pouco difícil que as pessoas venham escrever na busca do Mercado Livre exatamente esse termo como está escrito no anúncio. Elas costumam ser
usar termos mais genéricos, né? Como esse que eu pus agora, tênis masculino. Então, se alguém vier como tênis masculino, o seu anúncio ele já vai aparecer numa posição distante, acima de 50. Então, aqui já fica um desafio maior conseguir um bom posicionamento. Ao ser buscado pelo nome, como está no título, aconteceu aquilo que que acaba sendo um pouco óbvio, que ele aparecer numa boa posição, aqui mostra ele em primeira, em segunda posição é o mesmo produto, em outro anúncio do mesmo vendedor, em terceira já é de um concorrente, em quarta também. Mas eu fiz um anúncio mais genérico, eu acho que um pouco mais dentro daquilo de como os clientes procuram. Tênis Mizuno, laranja e preto. Eu acredito que é uma das formas que quem quer um tênis específico já sabe qual é a marca e às vezes já está de olho numa cor também. Então, este anúncio, ele já pegou aí a 6ª posição, que é uma posição boa, vai ser visto rapidamente. Ele está aqui, ó, 6ª posição, vai mostrar quantas unidades já foram vendidas dele, o preço, e em cima, os seus concorrentes. Vai sendo comparado quem é que vai aparecer na sua frente, tá? Agora a gente já passa para uma outra tela. Gente, eu vou explicar agora, finalizando aqui, né, nossa última ferramenta, que se chama Compradores, tá? Essa ferramenta não passa é um banco de dados, tá? Tem todos os compradores desde que a conta está ativa no Mercado Livre. Então, aqui a gente pode buscar pelo nome do comprador, pode filtrar por data, pode selecionar, filtrar por compra mais recente, ou até mesmo a gente consegue ver, por exemplo, qual foi o cliente que mais comprou, tá? Então, e aí a gente entrando aqui, mostrando quem mais comprou, a gente clica em ver detalhes e vem todas as compras com todo o histórico, datas, os preços, tá? Para que se vocês quiserem fazer alguma ação externa, fazer alguma fidelização de cliente, vocês podem trabalhar através disso. Isso também pode ser exportado para o Excel para facilitar aqui o manuseio. A joia. Bom, pessoal, vou descompartilhar nossa tela. Voltou. A gente já vai ficar por aqui. Essa foi a parte das ferramentas de análise. Agradeço muito a participação, a presença de vocês nesse webinar. Quem tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que a nossa equipe de suporte vai falando com vocês. Na descrição desse vídeo tem todos os nossos links, o nosso site, as redes sociais. Então, entra nas nossas redes, passa a nos seguir e passe a acompanhar um pouco mais sobre o trabalho que fazemos, né? O nosso site da Real Trends, para quem ainda não conhece, entra lá, acesse o período de teste grátis para começar a usar e conhecer a ferramenta. E, gente, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que vocês fiquem sabendo dos nossos próximos vídeos. Na semana que vem, a gente vai estar de volta para explicar, fazer um novo webinar com as nossas ferramentas de gestão. Tá bom? Agradeço muito a presença de vocês. Até a próxima. Obrigada, até lá.